Se a pessoa não quiser esperar 30 minutos para chegar nessa resposta, compra agora o curso, então. A partir de R$10 você encontra fundos com cotas a partir de R$10. O único call que a gente pode te dar, a única recomendação é: seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Ouviu Investiu, um programa da Sacre para levar informação de qualidade sobre o mercado de investimentos para você. Nesse episódio, estamos na presença do Gustavo. Novamente, a gente já te apresenta, tá, Gustavo? E com o meu diretor aqui dividindo a bancada para que a gente tenha uma boa condução. Recados aí, diretor? Vamos lá. Bom estar de novo aqui, mais um episódio do Ouviu Investir, o podcast da Sacre. Lembrando que você pode deixar seus comentários aqui no YouTube mesmo, se estiver assistindo pelo YouTube. Deixe seus comentários, a gente gosta muito dos comentários, porque é uma forma de você interagir, né? Da gente interagir com vocês. E se estiver ouvindo também pelas plataformas digitais de áudio, a gente está veiculando o mesmo episódio em várias plataformas. Pode mandar seus comentários para a gente também, suas dúvidas também. Hoje é um episódio muito bacana, a gente vai falar de fundos imobiliários, um assunto que eu não domino muito, mas eu gosto, então vou explorar bem aqui a presença do Gustavo com a gente. Siga a Sacre nas redes sociais, @SacreInvestimentos, com S no final. A gente está ativo no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e também aqui no YouTube, postando conteúdos todos os dias sobre educação financeira, investimentos, enfim, um geral. E se você achar pertinente, quiser abrir a conta, né, no BTG Pactual, com a assessoria da Sacre, a gente sempre fala assessoria não tem custo, tá? Então, o link tá aqui na descrição do vídeo também e os nossos links gerais para você seguir. E só mais um recadinho, acesse nosso blog sacre.digital, porque muita coisa que a gente vai falar aqui hoje sobre fundos imobiliários já tá lá em artigos separadinho. A gestão do... Olha, eu não sei quem faz, viu, Blanco? Mas a gestão do blog é muito bem organizadinha, viu? Então, recomendo que vocês conheçam. Não tem nenhum viés nessa recomendação aí. Não sei quem cuida lá do blog, mas tá bem organizado, tá bem legal. Então, são esses os recados. Eu já vou começar vendendo o curso de fundos imobiliários da Sacre Educação para você, então, tá, Ângelo? Tem um curso lá bem massa sobre fundos imobiliários, também não tem nenhum viés, não sei quem gravou o curso, assim, sabe? Mas... Ouviu falar que é bom, né? Ouvi falar que é bom e... E o e-book já foi ao ar? Já tá disponível já o e-book de FIIs, fundos imobiliários? Sim, inclusive reforçando então que você pode baixar, né? Vamos deixar o link aqui na descrição do episódio para você baixar o e-book. O e-book ou a websérie, né? Você pode assistir também, né? A gente gravou uma websérie bem maneira, né, Gustavo? Então vale a pena aí você... E que é gratuito, inclusive, tá? É gratuito esses conteúdos adicionais que você pode ter acesso. Conteúdos de qualidade e gratuitos. Muito bom. E que não encontra em qualquer lugar, né? Qualidade e gratuito. Bom, então estamos aqui com o Gustavo, head da mesa de renda variável da Sacre Investimentos, e ele vai nos explicar como que funcionam os fundos imobiliários e a cereja do bolo, quanto rende R$1 milhão em fundos imobiliários? Eu acho que essa é a grande pergunta aí que a gente vai responder, né? Mas vamos deixar isso para o final. Boa. Tá? Então, seja bem-vindo novamente aqui na bancada. Obrigado, Blanco. Obrigado, Ângelo. Prazer estar com vocês aqui para mais um bate-papo. Conversar um pouquinho hoje sobre fundos imobiliários, que é mais um produto de renda variável, né? Bem diferente das ações, mas que pode compor muito bem aí uma carteira de investimentos e também gerar aquela renda mensal ali para quem busca, de fato, um complemento de renda aí para o seu dia a dia, né? Então, vamos bater um papo bem legal aí sobre esse assunto. Bora! Então, vamos começar do nome, né? Da composição do produto. A gente está falando aqui fundos imobiliários, mas o mercado também chama ele de fundos de investimentos imobiliários ou simplesmente por FII, né? Então, o que são os FIIs e como a gente pode investir nesse produto? Boa! Então, os fundos imobiliários, eles são fundos fechados, né? Então, é um fundo onde você tem uma comunhão de investidores, né? E dentro desse fundo, os recursos são utilizados para o setor imobiliário, tá? Então, de forma geral, ele pode ser usado tanto para adquirir imóveis, né? E você fazer a gestão desses imóveis, ou pode também ir para a parte de crédito imobiliário. Então, são os dois principais caminhos ali onde a gente vê os fundos imobiliários atuando.
Tá? Então, todo fundo imobiliário ele tem um gestor, ele tem sua equipe ali que vai fazer a gestão, no caso do recurso do fundo, né, e vai administrar esse recurso para você, o cotista, você que é o investidor, né, o vulgo cotista, onde você adquire, então, cotas desse fundo e vai ter esse recurso gerido por esse time. Tá? Os fundos imobiliários, eles são, em geral, listados em bolsa, né, listados na B3, então você consegue comprar cotas de fundos imobiliários. Né? Então, a maioria dos fundos imobiliários gira ali em torno de mais ou menos R$100 por cota. Claro, estou generalizando aqui, você vai ter fundo a partir de R$10, você encontra fundos com cotas a partir de R$10, e tem fundos bem mais caros ali, de R$200, R$300, tá? Mas via de regra, a maioria deles ali gira em torno ali dos R$80, R$90, R$100, R$110. Mais ou menos você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário bastante acessível. Né? Então, ao comprar essa cota, então você se torna um cotista desse fundo e você passa a ter direitos, então, a todo rendimento que esse fundo tiver no passar do mês. Né? Então, imagine um fundo imobiliário que a gente fala de tijolo, né? Já entrando nesse termo, fundo imobiliário de tijolo é um fundo que é dono propriamente de um imóvel. Então, imagina um prédio empresarial na Faria Lima, lá em São Paulo. Né? O fundo imobiliário ele é dono daquele imóvel, ele aluga esse imóvel para diversas empresas e todo mês, então, ele recebe aluguel. Parte desse aluguel, ele quita os custos que ele tem com a administração do fundo, né? E o que sobra, tudo que sobra, o lucro, ele então divide para os cotistas. Né? Você, como cotista, vai ter um percentual desse lucro, que é o dividendo que ele paga, que é a renda mensal que o fundo paga. Né? Então, o mercado acaba chamando isso de aluguel, né? De aluguel, exato. O aluguel. Certo é renda, né? Ou Isso, dividendo. o nome técnico eles chamam, é renda. Tá? Então, mas o mercado acaba muito falando como dividendos, já com a cabeça pensando de ações, né? Quando a gente fala em ações, a gente fala de dividendos. Mas, enfim, ele é uma fonte de renda que você tem, também é isenta de imposto de renda para pessoa física. Né? Então, isso acaba atraindo muito investidor pessoa física por conta disso. A gente vê que é um mercado que é mais dominado predominantemente por investidor pessoa física, justamente por conta da característica do produto. Né? Sim, e aí já está uma grande diferença com o imóvel, né? Com o imóvel. Que o rendimento ele é isento. Então a renda é isenta para a pessoa física. É isenta para a pessoa física, exatamente. Eu falei rendimento no começo e o Gustavo fez assim, porque o rendimento da cota não é isento de IR, né, Gustavo? Vamos fazer a separação. Então, a valorização da cota tem imposto de renda. Isso, perfeito. A gente, inclusive, é a próxima pergunta, né? Como, então, sabendo aí o que é o fundo de investimento imobiliário, como que eu posso ganhar dinheiro com ele? Aí tem esses dois conceitos, né? De valorização e de renda. Mas antes, só para a gente esclarecer aqui pro ouvinte, Gustavo, qual que é a diferença, então, de forma bem resumida, do fundo de investimento para o fundo de investimento imobiliário? São duas coisas diferentes. São, né? duas coisas diferentes. Inclusive, a gente tem um episódio que já foi ao ar sobre fundos de investimentos, né? Que a gente gravou com o Thiago Mello. Você pode acessar na nossa playlist. Boa. Então, vamos lá. São duas coisas bem diferentes. Então, os fundos de investimento em geral, né, eles não são listados em bolsa, né, diferente dos fundos imobiliários. Então, os fundos de investimentos, você vai ter de diferentes classes. Né? Você tem fundo de investimento de renda fixa, fundo de investimento multimercado, né, fundo de investimento de ações, são os três principais. Uhum. Né? Então, já o fundo de investimento imobiliário, ele é um ativo específico do segmento imobiliário e ele é listado em bolsa, né? Então ele é negociado em bolsa, você compra e vende cotas desse fundo, tá? E ele obrigatoriamente, ele é um fundo fechado, né? Por que fechado? Porque o número de cota deles é limitada. Então, para alguém entrar nesse fundo, obrigatoriamente alguém tem que vender essa cota para você. A não ser que seja feita uma nova emissão de cotas. Já no fundo de investimento tradicional, você é um fundo aberto, né? Então, enquanto o gestor do fundo não fechar o fundo, você pode ir lá aplicando recursos cada vez mais sem necessariamente alguém ter que sair. Uhum. Né? Então, no fundo de investimento, eu quero entrar nesse fundo, eu vou lá e aplico R$500 e entrei no fundo. Eu não preciso comprar R$500 de cota do Ângelo, por exemplo, para eu acessar, que seria o caso de um fundo imobiliário. Né? No fundo imobiliário, eu quero comprar esse fundo imobiliário, tem que comprar de alguém. Uhum. Tá? Então, acho que a grande diferença já começa por ali. E depois também é pelo tipo de investimento. Né? Então, o fundo de investimento imobiliário, ele está focado no mercado de imóvel, né, do setor imobiliário. Já os fundos de investimentos tradicionais, eles podem acessar diferentes mercados, né? Renda fixa, ações, como eu falei, sim, multimercados, que a gente já fala de câmbio, de juros, moedas em geral. Tá? Então, ambos são fundos de investimento, diferentes, mas são universos diferentes, exatamente. Então, a única coisa em comum que tem é a palavra fundo e fundo de investimento. Fundo de investimento. Mas fora isso... E é importante ressaltar também, né, Gustavo, dois outros itens, né? Então o fundo imobiliário, ele se comporta semelhante às ações.
é cotado em bolsa, tem variação no preço da cota, né? Então, está dentro do mercado de renda variável. E você vai comprar e vender. A bolsa é isso, né? A bolsa faz a troca de quem quer vender com quem quer comprar. Então, o volume de papéis ali disponíveis de cotas do fundo, ele não muda, né? Nem cresce nem diminui. A não ser que faça uma nova emissão, mas existe a troca. Então a bolsa faz essa troca entre quem está comprando e vendendo. Então, bem semelhante às ações. E o segundo destaque que eu queria fazer contigo, até continuando no conceito de fundos, você mencionou sobre fundo de tijolo. Então, existem 2 grandes grupos, né? O fundo de tijolo e o fundo de papéis. De papéis. Então, explica isso para nós. Qual que é a diferença entre os dois? E a concentração do porquê do imobiliário, já que quando eu penso em imobiliário, eu penso em imóveis. Como assim eu vou ter um fundo imobiliário de papel? O que é isso? Ótimo, excelente pergunta. Então, vamos começar pelo que é mais visual, que seria o fundo de tijolo. Né? Então, o fundo de tijolo, ele usa o recurso do fundo, né, dos cotistas, de fato, para adquirir imóveis. Né? Então, o que são esses imóveis? Então, dentro do fundo de tijolo, a gente tem os principais segmentos. Né? Então, a gente tem o segmento de lajes corporativas, que foi o exemplo que eu citei, onde o fundo ele compra, de fato, prédios, edifícios empresariais, e onde ele vai alugar essas lajes, né, os andares, as salas, para negócios, para empresas, por exemplo. Então, esse é de lajes corporativas. Existem fundos imobiliários de shoppings. Então, eles compram shoppings e alugam e administram esses shoppings, né? Então, alugam as lojas para lojistas, né? E tem fundos imobiliários, por exemplo, de ativos logísticos, né? De galpões logísticos. Então, são fundos imobiliários que são donos de galpões logísticos e eles alugam esses galpões para empresas, por exemplo, de varejo, Magazine Luiza, própria Americanas, entre outras. Tá? Então, são os 3 principais segmentos. Existem outros fundos imobiliários que trabalham focado no ambiente de agências bancárias, né? Então eles alugam os imóveis para agências bancárias, fundos imobiliários de hotéis, fundos imobiliários até de supermercados, por exemplo. Né? Então existem outros segmentos. Então, no geral, o fundo de tijolo ele tem um imóvel, ele adquire um imóvel e ele aluga esse imóvel e ele recebe então a renda, o aluguel, que ele usa então para quitar os custos e distribuir a renda para os cotistas, né? Então, e naturalmente ele tem os custos do próprio imóvel também, né? De manutenção do imóvel, etc. e tal, né? Entra dentro da categoria custos ali, vamos dizer, né? Não é só a administração, a equipe das pessoas do fundo, né? Exato. Mas tem a manutenção dos imóveis. Taxas, enfim, impostos, etc., está tudo dentro disso, né? Então, é uma grande forma de você, por exemplo, como investidor, imagina, você quer comprar um apartamento, você vai gastar, um exemplo, R$500 mil para comprar um apartamento, você está comprando um único imóvel. No fundo imobiliário, você pega esses R$500 mil, você consegue comprar diferentes fundos imobiliários e você está investindo em diferentes imóveis, ou seja, em diferentes negócios e mais, em diferentes regiões geográficas também, né? Então você vai ter uma participação, por exemplo, de um shopping em Brasília, uma participação de um edifício empresarial em São Paulo, uma participação de um galpão logístico lá em Minas Gerais. Enfim, você consegue ter a sua carteira de seu patrimônio em imóveis, ele se amplia, né, de forma bastante expressiva. Então, esse seria fundos imobiliários de tijolo. O segundo grande segmento que a gente tem são os fundos imobiliários de papéis, né, que o Blanco perguntou. Então, ele leva esse termo papéis porque, na prática, são fundos imobiliários de crédito imobiliário. Né? Então, os famosos CRIs, que vêm da renda fixa, né, que é certificados de recebíveis imobiliários. Então, são títulos que são utilizados para o financiamento de imóveis, por exemplo, né? Construção de imóveis. Então, são títulos emitidos, são títulos corporativos, né? Emitidos por empresas em geral, né? Onde ela usa esse recurso para construir imóveis. Tá? Então, os fundos de papéis ele adquirem esse tipo de título. Então, o rendimento que ele entrega para os cotistas não vem de aluguel, obviamente, porque ele não tem nenhum imóvel físico, mas vem dos juros desse crédito. Então, ele está emprestando dinheiro, por exemplo, para uma Cirela da vida. A Cirela está construindo algum tipo de imóvel, né? Seja em geral residencial, que a Cirela atua, e aí todos os juros do empréstimo que esse fundo adquire, ele é usado então para cobrir os custos e também para remunerar os cotistas, né? Então, no caso, esses juros em geral são atrelados a algum tipo de indexador, né? Seja o CDI mais alguma taxa, ou IPCA mais alguma taxa, né? Então tem diferentes variações ali dentro da forma de remunerar os CRIs.
E colocando um pouquinho mais, e sobre isso você pode aprender mais no curso de fundos imobiliários aqui da Sacra Educação, né? Tem que fazer o jabá a todo momento, né? Então, por que eu vou comprar um fundo de papel, sendo que eu posso ir lá e comprar um título de CRI, um CRI, né? Segue a mesma lógica de você comprar um apartamento por 500 mil e vários imóveis numa diversificação. Porque esse fundo de papel, ele compra diversos títulos. É claro, você tem que olhar o fundo, tem que abrir a lâmina lá e ver o que ele está comprando também, né? Mas segue a mesma lógica, porque o fundo vai estar diversificado em diversas dívidas, né? Em diversas emissões. E você provavelmente vai comprar um papel só, né? Então vai comprar um CRI lá por 50 mil, 100 mil reais, até porque esse tipo de emissão, o ticket geralmente é um pouco mais alto e você vai diversificar menos, né? Então... E dá pra gente ir até além, Blanco. Esses fundos, eles conseguem acessar emissões que não vêm para o investidor de varejo. Boa. Existem emissões específicas que ficam concentradas no institucional mesmo, né? Então, ou seja, o investidor de varejo ele não consegue, mesmo ele tendo recurso para adquirir, ele não consegue porque o produto não chega até ele. Né? A emissão não chega até ele. Então, um fundo imobiliário de papel ele consegue acessar todo o mercado de crédito imobiliário do Brasil. Então, ele consegue acessar os melhores produtos com as melhores taxas e fazer a gestão também desse portfólio, né? Que acho que é o principal ali, quando você tem um gestor por trás de algum produto, teu objetivo é confiar na gestão desse gestor, que ele vai fazer o melhor possível para os cotistas, né? Então, ganhar dinheiro da melhor forma e garantir que esse capital ele se reproduza, né? Ele cresça e você até tem um controle, você sabe que tem alguém olhando para aquela dívida, por exemplo, cuidando de um possível evento de crédito que pode ocorrer. E se você, como investidor normal, você acessa um crédito corporativo, se dá algum evento de default, que a gente fala, né? Sim. Se você não está acompanhando a saúde financeira dessa empresa que você emprestou o dinheiro, você pode ser surpreendido a qualquer momento. Sim. Né? O gestor está ali com o time dele, conferindo se de fato a empresa a qual está utilizando o recurso está utilizando da melhor forma e ela está com uma saúde financeira para quitar essa dívida. Né? Então, você ganha a gestão por trás disso tudo. Então, você que está escutando isso agora pode ter já se ligado que esse é um dos cuidados que você tem que ter ao investir em fundos imobiliários. Obviamente, ele está com risco do mercado imobiliário, Exato. Seja de dívida ou seja do próprio imóvel, né? Mas a gente vai falar disso já, não vou antecipar nenhuma pergunta, não. A questão do fundo de papel, só finalizando aqui, ele é mensal também, o pagamento da renda? Exatamente. Porque como que funciona a partir do CRI, né? Eu não sei se eles pagam mensalmente ou se é o gestor que compra um CRI que vence em janeiro e um que vence em fevereiro. Geralmente ele tem uma carteira bem pulverizada, né? E então ele vai ter pagamentos de diferentes CRIs. Então, a todo mês ele acaba tendo um pouco ali chegando. Né? E ele também usa até do próprio caixa do fundo, eventualmente, né? Então, o fundo ele tem um caixa que também fica então, por exemplo, a gente tem algum vencimento de um CRI da carteira do fundo. Enquanto ele não procura um outro CRI para alocar, ele está deixando esse dinheiro em caixa. Né? E, eventualmente, ele pode usar esse próprio caixa para cobrir um custo de aluguel, né? Um pagamento de aluguel, um rendimento para o cotista, enquanto ele não tem nenhum outro fluxo de recebimento de pagamento de juros, né? Então ele vai trabalhando dessa forma, mas sim é mensal, tá? Mas é um pouquinho mais complexo, né? Assim, dá para dizer qual que é melhor, se é tijolo ou papel, ou é muito relativo? É muito relativo, acho que são complementares, né? Então você está investindo propriamente no imóvel físico, né? Acho que o investidor tem que ter isso em mente, né? Então você está de fato se tornando sócio de um imóvel físico, né? Você vai tendo proprietário de uma parcela daquele shopping, você é proprietário de uma parcela daquele galpão. Né? E no outro você está trabalhando na parte de financiamento, né? Você está quase que agindo como um banco emprestando dinheiro para empresas construírem imóveis. Legal. Exato. Tem suas particularidades, obviamente, é risco de crédito, no outro você vai ter risco do imóvel ficar desalugado, por exemplo, então cada você vai ter sua particularidade ali, mas os dois se complementam. Né? E você ainda pode ter um terceiro, né? A gente ainda tem um terceiro que seria os fundos de fundos, né? Que a gente acabou não falando. O híbrido, é verdade. Que é o fundo que compra cotas dos demais fundos, né? Então, você tem um gestor ali que ele acaba comprando cotas de fundos de papel, cotas de fundos de tijolo, e ele monta uma carteira e faz a gestão dessa carteira. Ele não tem nem o imóvel propriamente dito e nem a dívida propriamente. Ele compra cotas dos outros fundos, né? Fundos e faz a gestão disso, né? Então, às vezes ele está vendo aquele fundo que está com a cota bastante descontada, ele vai lá e compra.
Um holder difícil. Isso aí. Trader difícil. É um trader difícil. Então assim, vamos ajudar a vida do nosso editor ali, para ele ficar feliz? Então, o que são os FIIs e as classes, nessas 3 classes e como investir? Boa. Então, os fundos imobiliários, eles são fundos onde investidores utilizam seus recursos para investir diretamente no segmento imobiliário. Esse segmento imobiliário ele pode ser dividido em 2 classes, então os fundos de tijolo e os fundos de papéis. Fundos de tijolo a gente vai investir diretamente em imóveis físicos, shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, e os fundos de papéis a gente vai investir no crédito imobiliário. Então, em geral, nos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, onde a gente vai comprar esses recebíveis e vai ter, então, fluxo de juros, de pagamento desses juros. Então, são as 2 principais formas de se investir em fundos imobiliários. Muito bem. E aí, assim, a gente já falou aqui, avançando para a próxima pergunta, a gente já sabe, então, que eu posso ganhar dinheiro com a renda mensal, seja do papel ou de tijolo, e a outra possibilidade é a valorização, né? Então, como que é, Gustavo, essas 2 possibilidades? Valorização da cota, né? Perfeito. Então, como a gente falou, os fundos imobiliários são negociados em cotas na Bolsa, né? Então, a todo momento você tem compradores e vendedores ali vendendo e comprando cotas de fundos imobiliários, então, obviamente, você vai ter oscilações de preço. Tá? Então, uma das formas de você conseguir ganhar dinheiro com fundos imobiliários é comprando fundos que estão com as cotas descontadas, né? Ou seja, você vai comprar ele pagando um valor abaixo do valor patrimonial do fundo. A gente entra nesse conceito, de valor patrimonial, ou seja, seria quanto vale os imóveis desse fundo mais o que ele tem em caixa. Então, se você está comprando a cota a um valor abaixo do valor patrimonial, você está comprando ele com desconto. Então, imagina que esse fundo, os imóveis mais o caixa do fundo, vale 300 milhões de reais. E a cota está sendo negociada, se eu pegar todas as cotas, multiplicar pelo valor de mercado, isso está dando 200 milhões de reais. Ou seja, eu estou com um bom desconto ali frente ao valor patrimonial. Então, eu estou comprando a cota de forma mais barata do que de fato ela vale. Seja por N motivo, seja por algum evento de alguma saída de algum condômino do aluguel que ele tinha, então a taxa de vacância aumentou do fundo, ou seja, qualquer outro motivo que aconteceu e a cota desvalorizou. Tá? Então você consegue comprar a cota mais barata e vender ela futuramente mais cara. Então isso você está ganhando da mesma forma como você está ganhando com ações. Você está comprando a ação mais barata, a ação valorizou, você vendeu, e você teve um lucro. Então, obviamente, esse ganho que você tem que pagar imposto de renda. Tá? Agora, a segunda forma, que é a forma de renda que a gente falou, ou seja, você recebendo o aluguel ou os juros, no caso do fundo de papel, aí você já tem a renda mensal, que aí é isento de imposto de renda. Então você tem 2 formas de ganhar dinheiro, uma com a valorização da própria cota e a outra forma seria diretamente com a renda mensal que o fundo vai te pagar ali todo mês de forma recorrente. Bacana. Legal. E é importante frisar, o evento ainda está recente, né? Não sei quando você está assistindo esse episódio aí, se é em 2030, mas em 2020 nós sofremos com a pandemia, né, da Covid. E aí a gente teve vários fundos, especialmente de shoppings, que não conseguiram pagar, né, os rendimentos mensais ali, suspenderam. E isso tudo é regulamentado, né, Gustavo? É importante o pessoal saber que assim, existe uma legislação por trás de toda essa estrutura, não é ao bem-querer do gestor do fundo se ele paga ou não esse rendimento, né? Existe uma legislação. É até um caso interessante da gente citar, né? Porque vamos voltar lá para 2020, o que aconteceu? Pandemia, lockdown, todo mundo trancado em casa. Obviamente, se está todo mundo trancado, ninguém vai para shopping. Se ninguém vai para shopping, shopping ficou fechado também. Então as lojas ficaram fechadas. Se a loja está fechada, ela não está vendendo, como é que ela vai pagar aluguel para o shopping? Ela não consegue pagar aluguel. É um efeito em cadeia, né? O lojista lá não consegue pagar o aluguel pro shopping, o shopping não paga o aluguel pro fundo, e o fundo não paga o aluguel pro shopping. Distribui cota. Aí até pensei aqui, mas aqui a minha curiosidade de repórter também não se sinta na obrigação de saber isso, porque talvez... mas por que decidiram que a renda não ia ter imposto? Você sabe por quê? Então, o principal mesmo é incentivar o mercado de fundo imobiliário. Então, quando você bota a isenção ali, você aquece o mercado. Ele vira um chamariz, principalmente para o investidor pessoa física. Né? Então, o fato de não ter imposto de renda, você atrai mais investidores para isso. E lembrando, tá? Não tem imposto a distribuição. Mas o aluguel que o shopping paga para o fundo, esse é um imposto normal de um imóvel. Então, o que não tem imposto... Cuida disso, né? Exato. O gestor já cuida. Exato. Então, assim, o imposto de renda do aluguel
se for para olhar em cadeia, ele já foi pago. Já foi pago lá no momento do imóvel do locador, locatário pro locador, né? Ou ao contrário, locador pro locatário. Quem alugou para pro fundo. E o fundo vai distribuir essa renda limpa já, né? Então o dividendo é livre de imposto, né? O dividendo, mesma ideia. Mesma ideia. Exatamente. Então, no caso do dividendo, a empresa já pagou, né? O lucro que ela teve já pagou imposto, ela está distribuindo o dividendo, então, o lucro já líquido de imposto pro... Então só para fechar, só para concluir o raciocínio da legislação, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, né, são 6 meses, né, que o fundo pode suspender o pagamento de aluguel, caso ele tiver alguma eventualidade grave, como foi o caso da pandemia. Como foi o caso da pandemia, exatamente. E aí, assim que o negócio regularizou, né, então o fundo, é até uma forma do fundo se proteger, né, eventualmente o fundo até pode ter algum caixa que ele poderia usar como renda, mas ele ia começar a queimar caixa, então não faz muito sentido. Né? Então é uma forma realmente de proteção. Não tá entrando, então também não tá saindo. Não tem como sair, assim. E assim, né, vamos lá. Eu sou um investidor, assim, cativo de fundo imobiliário. Eu gosto desse produto e é uma forma de estar posicionado no mercado imobiliário, assim. Na minha tese, né, na minha carteira de investimentos. E como que eu vou ser cotista de um fundo imobiliário e que quero que o imóvel que eu tenha, que seja o shopping lá, valorize, eu vou sangrar o meu patrimônio, né? Então, eu acho que o investidor do fundo imobiliário tem que ter essa cabeça, né? Assim como o investidor de ações. Ele tem que se comportar como sócio mesmo daquela companhia, né? Não, mas eu quero, no dividendo foi magrinho e tal. Cara, mas às vezes o lucro foi reinvestido na empresa, pro negócio crescer. É a mesma ideia para o fundo imobiliário, né? Então, por que você quer ter dinheiro sendo que a tua empresa não tá tendo recurso suficiente, né? Então, e até a venda das cotas no momento de pânico, também a correlação com bolsa, com ações, né? Você vai se desfazer das cotas no momento de baixa. Né? Exatamente, Ângelo. Então, as cotas de novo, né? Você conseguir comprar as cotas descontadas, acho que no caso dos fundos imobiliários é até mais fácil, porque você tem o valor patrimonial, você sabe exatamente quanto valem os ativos que esse fundo possui. Né? Então você compara o valor patrimonial com o valor de mercado do fundo. Se ele está mais barato, você já vê, tem um indício ali de que uma possível oportunidade. Claro que tem que entender por que está mais barato, né? A gente pode depois entrar na parte de riscos e motivos de por que uma cota cai tão abaixo assim do valor patrimonial dela, né? Então, tem uma série de fatores. Se a pessoa não quiser esperar 30 minutos para chegar nessa resposta, compra agora o curso, então. Ou acessa o blog, que lá no blog o Sacre.digital a gente tem muito detalhado essa questão, e no e-book também. No e-book eu sei que está bem detalhadinho. E até aqui, se você teve alguma dúvida, deixe pra gente aqui nos comentários do vídeo no YouTube, ou manda pelas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos, né? É isso aí. E vamos para a pergunta de 1 milhão, né? Que é a pergunta que motivou essa nossa produção. Vamos já. Eu deixaria para o final, inclusive. Quer deixar ela para o final? Porque no final a gente ainda precisa falar dos cuidados. Então vamos falar dos cuidados de se investir nos fundos imobiliários. Aí a gente joga para o final. Isso. Então vai lá. Quais são os principais cuidados, né, ao investir? A gente já falou de alguns, mas agora deixando concentrado, né, nessa pergunta. Então, vamos lá, a gente tem, acho que algumas questões que a gente pode levar em consideração sempre na hora de for comprar uma cota de um fundo imobiliário. Né? Então, pensando num fundo de tijolo, o que seria interessante você olhar? Esse fundo, ele tem um imóvel ou ele tem uma série de imóveis? Né? Então, no caso, ele é monoativo, né? Ou ele teria um único imóvel, ele tem uma série de imóveis. Por que isso é importante? Porque se ele tem um único imóvel, você vai entender que toda receita que esse fundo tiver depende exclusivamente desse imóvel. Se você tem algum evento com esse imóvel, ele pode acabar prejudicando o seu fluxo de dividendos, no caso de aluguel que o fundo vai receber. Então, saber se o fundo é monoativo ou não é um ponto. Né? E saber também se o fundo ele é monoinquilino ou não também é outro ponto muito importante. Né? O monoinquilino é um fundo que tem um imóvel alugado inteiramente para uma única empresa, por exemplo. Então, você tem uma empresa que alugou o prédio inteiro. Então, imagina se essa empresa resolve quebrar o contrato e sair e desalugar todo o imóvel. Então, a receita que esse fundo tem de um mês para o outro vai para zero. Né? Então, você tem esse risco também com relação a um fundo monoinquilino. Então, isso são características. Né? Então, você entender a característica do imóvel e você entender a característica também de quem está alugando. Né? Afinal de contas, você é sócio desse imóvel, você quer saber quem é que está alugando e a capacidade dessa pessoa de pagar
esse aluguel. Sim. Tem, só para ilustrar esses pontos aí, tem um caso emblemático, né? Num condomínio ali em Macaé, se não me engano, que a Petrobras alugava, etc. Teve também no Rio de Janeiro. Teve no Rio. No Rio teve um prédio no centro do Rio de Janeiro, que ele era um prédio que ele era inteiramente alugado para a Petrobras. Era um prédio de 33, 34 andares, um prédio bem moderno, inclusive, assim, tem AAA que a gente fala, né? Então, em termos de qualidade. A Petrobras alugava esse prédio inteiro e a Petrobras simplesmente não renovou o contrato e saiu do prédio. E era o único prédio do fundo. Era um fundo monoativo. Monoinquilino. E aí no Rio de Janeiro, beleza, né? Talvez tenha mais mercado para conseguir encontrar a empresa ou fatiar ali e tal. Agora em Macaé, que menor, fica mais problemático, né? Então, assim, de novo, olhe o fundo com cabeça de dono daquele imóvel, né? E aí você, mas vamos alugar para outra empresa, tá? Mas que empresa tão grande quanto a Petrobras para absorver tanta área, né? Sim. Então, esses são pontos que a gente tem que considerar, por exemplo, num fundo de tijolo, né? Num fundo de papel, você já entra na questão de crédito. Então, qual que é o risco de crédito dos papéis que estão dentro da carteira desse fundo? São papéis indo lá para renda fixa, né? High yield ou high grade, né? Então, o high yield são papéis que pagam altas taxas, né? Então tem uma taxa de juros muito alta, mas também tem um risco muito maior de um possível calote, digamos assim, né? Já o high grade são papéis de alta qualidade, então geralmente o emissor do papel é uma empresa bastante saudável, bastante robusta, mas também a taxa é um pouquinho menor, né? Então já entra naquele cuidado, o investidor ele vai comprar um fundo imobiliário, ele vai olhar qual que paga o maior dividendo, né? Qual que paga a maior renda mensal. Ele vê um fundo pagando lá 18% de rendimento de dividendo anual. É esse que eu quero. Mas, peraí, beleza, 18 é um número muito bom, né? A gente tá com a Selic em 13,75, você tem um fundo pagando 18% isento de imposto de renda ainda, então, maravilhoso, quem não quer isso? Mas vamos entender um pouquinho o que tem por dentro desse fundo para ele conseguir te entregar 18%. Cuidado com o cano da sereia, porque, né? Os riscos, né, envolvidos. Exatamente. Então, então quer dizer que eu não devo investir de forma alguma nesse fundo? Não. Você pode investir desde que você esteja ciente dos riscos e você pondere esse risco dentro da tua carteira de investimento. Então, se tua carteira de investimento, teu perfil de investimento tolera um eventual evento de crédito dentro desse fundo, isso não vai te fazer mal, não vai tirar teu sono, ok, você pode investir e comprar uma parcela de cotas desse fundo. Agora, se de forma alguma você quer ter alguma eventualidade com esse fundo, é melhor você trabalhar com fundos que trabalham com uma carteira de crédito mais saudável. Que são os high grades. Os high grades. Então, você dentro dos fundos imobiliários de papel, você vai ter para todos os gostos e para todos os investidores, né? Acho que esse é o legal da classe, né? O bacana, a gente tem um episódio aqui de fundos de investimentos que a gente gravou com o Melo, então se você quer saber mais sobre isso, high yield, high grade, ele explicou lá também. E aqui até, enquanto o Gustavo falava, me ocorreu aqui, né, que o importante é saber, né, porque por mais que você tome o risco e tenha prejuízo, quando você sabe, ok, né, você já sabia. Agora o cara que é pego de surpresa é pior, né, que entra numa aí, toma uma ré, né, que a gente fala aí no jargão, mas eu não sabia que isso poderia acontecer. Aí é complicado, aí dói. Aí dói, né? Já dói quando você sabe. Mas você sabe. Quando você não sabe, então... Quando você sabe, você tem uma justificativa pra dor, né? E assim, você já espera a dor, você se prepara pra ela, né? Caso aconteça, mas essa questão de ser pego desprevenido é complicado. Exato. Eu vou adicionar aqui um destaque. Tem mais outros cuidados, né? Eu queria que você falasse sobre renda mínima garantida, que eu acho que isso é importante, e que é o cano da sereia, né? Que às vezes pode ser uma isca ali para, enfim, não é para todo mundo. E destacar que na nossa websérie gratuita tem uma aula exclusiva sobre isso, né? A gente lista ali riscos, cuidados, etc. Então, te convidar para assistir também, o link vai estar na descrição aqui do episódio, para assistir essa websérie totalmente gratuita. Deixa eu compor, então, sua pergunta. Aí a gente tá te colocando para falar um monte aqui, né, Gustavo? Mas pode tranquilo aí que... eu ia até te perguntar no começo do episódio, aí o Blanco falou a questão da renda mínima gratuita, eu não sei se tem a ver, mas explica aí pra gente, brevemente, como que é lançado o fundo, né? Porque a gente sabe que quando é ações, eles fazem o IPO, né? E no fundo imobiliário existe isso, como que o fundo vai ao mercado captar recursos, como que é isso? Então, perfeito. Os fundos imobiliários,
eles também passam pelo processo de IPO, né, que é o processo pelo qual ele capta recursos. Ele tem a primeira emissão do fundo, né? A gente fala, a primeira emissão de um fundo imobiliário a gente acaba chamando de IPO, porque de fato é onde vai dar o start do fundo, né? O fundo ele não existe, ele vai ser lançado, então ele para ser lançado, ele tem toda a definição da tese de investimento que ele vai fazer, né? Então, qual vai ser o mandato desse fundo, né? Ele vai investir em imóveis, ele vai investir em shoppings, ele vai investir em crédito imobiliário. Enfim. Vai investir para construir e vender. Exatamente. A CVM autoriza isso, revisa isso, ou estou falando loucura? Não, então, ele é aprovado e isso é levado também para a CVM, né? Então a CVM, para ver se ele está todo enquadrado dentro das definições da regulamentação que ele precisa para poder operar como um fundo imobiliário. Né? Então, feito toda essa parte burocrática, ele vai então captar recursos, né? Então, para ele começar os investimentos, ele precisa de cotistas, ele precisa de investidores, e aí então ele passa pelo período de oferta pública, né? Seria o IPO, nesse caso seria uma oferta pública, para captar esses recursos e atrair cotistas. Então, para fazer isso, ele em geral vai em diferentes corretoras, né? Então, as corretoras que têm acesso aos investidores, ele coloca essa oferta pública em diferentes instituições financeiras para conseguir atrair investidores. E aí vem a questão da renda mínima garantida, né? Que é o RMG, que ela não necessariamente ela é aplicada sempre, mas existem fundos que utilizam desse artifício, que é justamente garantir uma renda mensal para o cotista durante esse período inicial, onde o fundo ainda está ganhando maturidade, né? Então, o fundo ele começou, adquiriu os recursos, beleza, então ele captou, vamos lá, 400 milhões de reais. Então, a priori está tudo no caixa, né? Não está aplicado. Não está aplicado, ele está com 400 milhões de reais no caixa. Então ele precisa fazer investimentos agora para, de fato, começar a distribuir alguma renda. Então, em tese, se ele fosse, um exemplo, montar uma carteira, seja de CRIs, né, de créditos imobiliários, ou seja, eu pegar essa grana e começar a comprar imóveis, então se ele for comprar imóveis, até ele comprar esse imóvel e alugar e achar inquilinos para esse imóvel, isso leva um tempo. Uhum. Né? Então, em tese, os primeiros meses ele não teria nenhum tipo de renda para distribuir. Mas isso para o investidor pessoa física, que é o público-alvo do fundo imobiliário, ele pode olhar e falar, pô, não vou receber renda nenhuma, vou para um outro fundo que vai me pagar renda, não quero entrar nessa oferta. Né? Então, para atrair o investidor a entrar, ele já promete uma renda mínima garantida, um exemplo, 0,8% ao mês, 1% ao mês, ou 0,5% ao mês, enfim, ele já promete alguma renda garantida para o investidor entrar ali e saber que ele vai receber alguma coisa. Só que qual que é o grande lance? Como é que ele paga essa renda mínima garantida se ele não está tendo nenhuma receita? Ele está tirando do próprio caixa. E quem formou o caixa? E quem formou o caixa? Foi você mesmo, investidor. Então você está dando dinheiro e ele está te devolvendo um pouquinho. Ele está dando dinheiro e está devolvendo um pouquinho. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque na prática a renda mínima garantida é uma prática feita por alguns fundos imobiliários, principalmente no início, né, da vida da operação do fundo, mas que nem sempre é algo positivo para o cliente. Ela pode ser uma falsa ilusão de que você está tendo renda, mas de fato o fundo não está tendo a renda. Exato. E assim, fazendo... Tem um pormenor aí, ou seja, se tem renda mínima garantida, sai fora, ou cada caso é um caso? Então, o que eu pedi esse destaque até para fazer meu ponto de esclarecimento aqui, né? Pô, sou contra fundos que têm o renda mínima. Não sou contra. Eu acho que daí o próximo passo é você olhar quem é o gestor por trás. Então, eu Thiago Blanco, não colocaria meu dinheiro numa gestora nova, sem histórico, que está prometendo renda mínima garantida. Né? Então isso já aumentou. Agora, se eu estou numa gestora conhecida, que tem histórico, né, e ela está começando um fundo novo, e para começar esse fundo novo precisa garantir uma renda, aí ok, isso já tá mais explicado, assim, né? Porque senão é esse efeito que o Gustavo colocou, assim, pô, tô te dando meu dinheiro, você vai me devolver em parcelas ainda, né? Vamos colocar isso no fluxo de caixa, trazer a valor presente, não tem sentido. Faz sentido. Exato. Então, exatamente, esse ponto que o Blanco colocou é um ponto muito importante, né? Você saber quem é o gestor por trás, né? Então, existem gestoras extremamente renomadas nesse segmento de fundos imobiliários, né? Inclusive, o chamariz de um IPO de FIIs é justamente a gestora, né? Porque não tem numa ação, é uma empresa aí, uma grande empresa que abre capital, ela tem como... A marca da empresa, né? A marca da empresa é o que ela está te oferecendo, né? Pelo seu investimento. E num fundo imobiliário, a única certeza
Ah, não, tem um galpão em Viçosa. Você fala, não existe. Não tô nem eu tipo assim, vendo. é uma boa gestora que já tem outros fundos, aí vale a pena. Então, seria isso. Ela tem que ter um chamariz, exatamente, para conseguir trazer investidores, né, de alguma forma. Então, isso para um IPO. E você tem também as ofertas públicas subsequentes depois, né? Então, isso é outro movimento que acontece onde o fundo ele quer captar mais recurso porque ele viu mais oportunidade de negócio. Então, o fundo, um exemplo, ele começou com 400 milhões e ele está vendo uma nova oportunidade de investimento, só que os 400 milhões que ele começou, ele já fez toda a alocação. Então, ele vê uma nova oportunidade, o que ele faz? Ele faz uma nova emissão de cotas e capta, por exemplo, mais 150 milhões nessa nova emissão. Ele usa esse recurso, então, para fazer novos investimentos. E, assim, bem semelhante à empresa, né? Se a empresa quer também captar mais dinheiro no mercado, ela vai lá e faz um follow-on, que é justamente essa mecânica, e o fundo vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Vai emitir novas cotas, precificando ali. E o fundo pode também fazer o contrário. Às vezes o fundo ele cresce, né? Vai fazendo novas emissões porque ele vai vendo oportunidades de negócio, e de repente o ciclo da economia vira e ele acaba se deparando sem opções para poder alocar esse capital. Então, o que ele faz? Ele pega e te devolve, ele faz um pagamento, ele recompra cota. Ele quita, né? Então, parte da cota do fundo, ele te devolve dinheiro para os cotistas justamente porque ele vê que não tem o que fazer com o recurso, então é melhor devolver do que eu ficar com... Outro cuidado aí, né? Porque aqueles 18 que você colocou de ilustração, pode ser que esses 18 tenham um evento não recorrente dessa natureza, de o fundo devolveu, e em questão de yield, de forma relativa, vai estar lá, né? Porque ele distribuiu de forma... Então, cuidado, né? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho aí. Ou ele, de repente, vendeu um imóvel e aí vai comprar outro. Então, nessa venda de imóvel, ele teve algum lucro, ele distribuiu um dividendo bem mais alto do que o normal num mês específico. Então, foi algo esporádico, mas que contaminou, digamos assim, a taxa de rendimento. O anual, né? A previsão, né? Então, às vezes, você olha, esse fundo pagou 26% de dividendo no último ano. Então, mas... Que maravilhoso, né? Mas aí você vai olhar, foi um mês específico ali que só naquele mês ele te deu 10%, porque ele teve uma venda de algum imóvel. Exato. Então, sempre duvide de coisas fora da curva. Exato. É um universo à parte, né? Fundos imobiliários. Não é que seja ruim, né? Mas o ponto é, entenda de onde veio. Não espere esses 26% de uma forma recorrente, né? Isso não... Porque às vezes você vai comprar achando que aquilo vai se repetir e não vai se repetir, foi um evento esporádico. Exato. É bem pontuado. Não que esse seja um problema, né? O fundo vendeu um imóvel e devolveu o dinheiro, até porque o dinheiro é seu. Ele está só fazendo a gestão desse dinheiro. Mas cuidado de você fazer a leitura. Não, eu tenho um fundo aqui, não vou comprar casa não, né? Tenho 20% por ano aqui, isento de imposto ainda. Pô, isso é maravilhoso. Então cuidado, né? Não é assim. Se concretiza e vem a frustração, né? Esse fundo é muito ruim. Que é o que o Ângelo colocou, né? Então, o importante é saber, né? Sim, O Ângelo, se você não sabe ainda, além de jornalista, redator aqui na Sacra, ele também é poeta, né? Então essa frase dele, olha a beleza dessa frase, né? O importante é saber. Então, o importante é saber do ferro. Né? Vamos lá, diretor. Uma reflexão, né? Porque uma importante reflexão, né? Importante. Tem que saber. Igual fundos imobiliários, como eu acho que eu falei no último episódio eu estudo o mercado desde 2017, eu li um único livro de fundos imobiliários e nem terminei, né? Mas assim, é um mercado muito amplo. Não, é incrível, é um mercado muito bom. Eu não acompanho e não participo, mas tem muitas oportunidades e vem crescendo, detalhes, né, cara? Eu já li artigos falando que tem fundos sendo formados para administração de cemitérios, de condomínio fechado, de casas, residências, fazendas, já é algo que já está buscando a sua consolidação. A gente tem então, já os FIIs Agro, né? Que foi algo que começou bastante recente, que são fundos imobiliários voltados para o agronegócio, né? Então, e aí você tem FII Agro também de tijolo e também de papel. Então, o FII Agro de tijolo, ele está arrendando terras, arrendando silos, e o de papel, ele seria o CRA, né? Ao invés do CRI, seria o CRA, que é o crédito, o certificado de recebível do agronegócio. Mas tem as mesmas lógicas, né? A estrutura também. Legal. Bom, a gente ainda deixa
pra frente ela? Vamos antecipar? Vamos falar dessa pergunta aí, porque ela pode ter outros Desdobramentos. E a gente já tá caminhando pro final do podcast também, né? Quer me dar a honra de... Vai lá. Vamos lá, Gustavo, eu até falei pro Gustavo, eu fiz uma pesquisa também, né, atrás do que o pessoal quer saber a respeito de fundos imobiliários e uma palavra-chave que a gente chama foi R$1.000, né? Quanto ganha R$1.000 com fundos imobiliários? Aí eu mudei para 1 milhão, né? Então, é possível saber exatamente quanto eu ganho com R$1 milhão investindo em fundos imobiliários? Boa. Essa pergunta é excelente, porque quem está investindo em fundo imobiliário quer saber aquela renda. Quanto que eu vou ganhar todo mês comprando cotas desse fundo imobiliário? Né? Então, acho que o primeiro ponto é, você está comprando um único fundo ou você está montando uma carteira de investimentos? Né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é, você não tem como saber exatamente. Por que você não tem como saber exatamente? Vou te responder tanto se você investir em fundos de tijolo quanto você investir em fundos de papel. Tá? Então, em fundos de tijolo, vamos de novo, vir na origem. De onde é que vem a renda que você vai receber? Vem dos aluguéis dos imóveis. Então, eventualmente, você pode ter um inquilino saindo desse imóvel, você pode ter um novo inquilino entrando, negociando um aluguel mais barato, ou às vezes entrando, pagando um aluguel mais caro, que te daria uma renda maior nesse caso. Você pode ter eventos de... Eventualmente, um lojista, por exemplo, do shopping, ele pode, por algum motivo, deixou de pagar um aluguel por um período. A gente viu isso agora com o caso das Americanas. Né? Então, isso tudo vai impactar no seu fluxo de dividendos que você vai receber desse fundo. Tá? E no caso do fundo de papel, né, lembra que o fundo de papel, os juros, ele está atrelado sempre a algum indexador. Ou IPCA mais alguma taxa, ou CDI mais alguma taxa. Né? O IPCA ele varia todo mês. Né? O CDI, em tese, não, desde que a Selic não se altere, né? Mas o IPCA ele varia ali todo mês. Então, isso também vai promover variação no seu pagamento de fluxo de aluguel. Tá? Então, o que a gente tem de via de regra? Em cenários de juros mais altos, né, os fundos eles tendem a pagar um dividendo mensal maior. Justamente porque a gente está com a taxa de juros mais alta. Né? Então, hoje a gente está com a taxa de juros, no momento que a gente grava esse podcast, a gente está com a Selic em 13,75% ao ano. Né? Então, é natural você ter fundos imobiliários pagando muito próximo disso ou superior até essa taxa. Né? Justamente porque a gente está com um cenário de juros mais alto. Quando a gente vem para um cenário de juros mais baixo, a gente vê justamente o oposto. Né? A gente vê um pagamento de juros bem menor da taxa mensal. Né? Então, o cenário de juros que a gente está vivendo e a inflação propriamente, né, o IPCA, aqui no Brasil, ele vai influenciar muito enquanto vai render uma carteira de fundos imobiliários, né, de forma mensal. Tá? O que a gente tem visto hoje é que tranquilamente os bons fundos imobiliários eles conseguem superar a Selic, né, em sua distribuição de rendimento. Então, se a gente está hoje com 13,75, tranquilamente você vai achar fundos pagando aí 14,5, 15, até 18 ou até um pouco mais que isso em fundos mais apimentados. Mensalmente aí 1,5% ao mês, 1,6, 1,7, 1,40 se dá. De 1,5 para baixo, né? De 1,5 para baixo. E eventualmente você tem fundos high yields que pagam até mais que 1,5, 1,60, 1,70 você pode encontrar também. Tá? Mas de novo é aquele fundo que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, porque são fundos que têm títulos ali um pouco mais agressivos, né? Um risco de crédito um pouco maior. Então, até fazendo a conta aqui, a gente pensou em R$1 milhão, se a gente pensar em R$1 milhão e pegar uma taxa aí, de 1,4% ao mês, 1,5% ao mês, a gente está falando de 14, 15 mil reais por mês, isento de imposto de renda. Né? Que imóvel de R$1 milhão vai te dar um aluguel mensal de 14, 15 mil reais por mês? Eu, particularmente, não conheço nenhum. Exatamente. Conhecer, por favor, comente aqui. Comenta aí pra gente, mas é bem difícil. O que você acha, Blanco? É bom? Eu acho bom. 4, e eu tava até buscando aqui, dentro do próprio aplicativo do BTG, mas como a gente está gravando aqui no dia 1 de março, então no dia 1º de março, a plataforma tá fechada ali para o rebalanceamento da carteira, né? Então a carteira do fundos não tá aparecendo, porque eu ia ver justamente o que o BTG estaria comprando agora para o mês de março de 23 de fundos. Mas eu vou fazer o seguinte, então ao invés de falar da carteira, eu quero falar da planilha que nós temos de fundos imobiliários. Nessa planilha você tem um simulador. Então a gente já fez o trabalho para você. Você não precisa ir nos diversos portais aí de informação e tudo e ficar compilando e fazendo conta. Você vai baixar essa planilha e vai ter um simulador.
Então, se você vai colocar lá, olha, eu quero colocar 100 mil reais no fundo A, 100 mil no fundo B, 200 no fundo D, C e assim por diante, tá? Coloca a alocação que você tem ali e você vai selecionar os fundos. E aí esse simulador vai te mostrar quanto que você teria de renda, né, Ângelo, para responder Mensal. essa pergunta. Exatamente, mensal, anual, e até te mostra os níveis de risco, tá? Então vai mostrar ali a volatilidade desse fundo, se ele tem liquidez ou não. Então, bom, só para quem está aqui, então ó, veja que quem está no vídeo está entendendo. Se você está no YouTube, então tá aí ó, uma planilha que você pode, inclusive, acessar pelo celular. E, de novo, você também tem a websérie. Então, assim, isso é de graça, tá, gente? De graça aqui, tá? Não tô vendendo agora o curso, não. É de graça o simulador para você, enfim, fazer a conta o quanto rende R$1.000 a R$1 milhão, né? Dentro do fundo imobiliário, nesse cenário. Tem também uma carteira de FII do BTG, né? Exato. Como que é para acessar ela, Gustavo? E quantos papéis tem nela? A carteira de fundos imobiliários do BTG, ela gira ali em torno de 12 a 14 papéis, né? 14 fundos, mais ou menos, tá? Que compõem o portfólio. É uma carteira também que é mensal, então todo mês o BTG, o time de research do BTG, ele atualiza esse portfólio. Então hoje, como o Blanco falou, dia 1º de março, provavelmente já deve ter o relatório emitido pelo BTG com as possíveis mudanças que a carteira sofreu com relação ao mês anterior. Tá? Então, é uma carteira também com gestão ativa do time de análise do BTG. Eles estão ali olhando para os fundos, eles montam um portfólio bastante diversificado, né? Então ele passa por todas essas classes de fundos que a gente falou aqui. Dentro de fundo de tijolo, ele pega fundo de shopping, fundo de laje corporativa, né? Fundos de galpões logísticos, e já no fundos de papéis também vai ter fundos de papéis um pouquinho mais apimentado, um pouco mais high grade também, né, mais seguros. Então ele compõe esse portfólio. Bem misto, né? Bem misto. Tá? Uma estratégia que tem foco tanto na valorização, ou seja, com ganho das cotas, como também foco nos dividendos na renda mensal. São as duas formas que a gente explicou aqui de como ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Né? Então, cabe ressaltar que se você tem o fundo diretamente, né, ou comprou via carteira do BTG, os rendimentos entram para ti, né? A mesma coisa acontece lá com ações. Então, tudo que você tem em custódia, ele entra, se tiver, né, todos benefício, né, qualquer bônus ou qualquer, enfim, dividendo pago, entra pro investidor, né? Exatamente, para sua conta, cai na sua conta isento de imposto de renda nesse caso. Tem algum indicador, sim, que você recomenda para acompanhar? Porque assim a gente fez meio que uma estimativa, né, de 18, 16% ao ano. Mas qual que é o melhor indicador assim para acompanhar o desempenho dos FIIs? Isso com relação aos rendimentos. A renda, rendimento. Eu acho que a Selic é um bom parâmetro, né? Então a gente tem a Selic como um bom parâmetro, a gente quer fundos que vão superar a Selic, né? Então seria o benchmark deles talvez para rendimento, pelo menos, né? Para o rendimento mensal. E aí, claro, para performance, né, ou seja, para valorização de cota, a gente pode acompanhar o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários na nossa bolsa, seria equivalente ao Ibovespa, só que de fundos imobiliários. Então, ele é uma carteira teórica, né, montada ali pela B3, que compõe ali os principais fundos imobiliários, e você consegue acompanhar a performance do IFIX, e então acompanhar se a sua carteira de investimentos de fundos imobiliários está batendo ou não o IFIX, né? Então seria uma forma também. Para pesquisar aí na sua plataforma, Home Broker ou no Google propriamente, IFIX, e você consegue ver o índice, né, o gráfico do índice, a cotação, enfim. Se comporta igual o Ibovespa, né? Uma carteira teórica que tem uma cotação ali. Exatamente. Inclusive tem um gráfico. Inclusive tem um gráfico, né? Tem esse histórico. E aí a pergunta, para a gente concluir, e de novo ajudando o nosso editor aqui, para ele ficar feliz com a gente, de por que investir em fundos imobiliários com assessoria da Sacre. O que muda? Você fazer isso sozinho ou com a assessoria da Sacre? Então, a assessoria da Sacre, né, como eu falei, a gente tem um time de assessores dedicados à renda variável. Uma das nossas atribuições não é só olhar ações, mas também fundos imobiliários, né? Então, a gente está sempre por dentro ali do que tem acontecido e do que acontece com os fundos imobiliários e com as ofertas que os fundos fazem, né? Então, eventualmente, a gente tem uma oferta pública de um fundo, ou a gente tem um IPO de um novo fundo sendo lançado. Nosso time aqui, junto com o time do BTG, a gente está atualizando e estudando todo esse material para ver o que faz sentido a gente levar para os nossos investidores, para os nossos clientes aqui. Então, de fato, com a assessoria da Sacre, você vai contar com um time aqui bastante competente e dedicado a acompanhar esse tipo de oferta. Tá? Então, contem com a gente aqui para que vocês precisarem com relação a esse segmento.
Muito bem. E para ficar registrado, né? Se você já é cliente do BTG Pactual e não tem uma assessoria, independente do valor que você tenha aportado aí no BTG, você já paga o que seria uma assessoria. Então, é por isso que a gente fala que a assessoria não tem custo, né? Porque, assim, já está lá no produto. Então, se você tem assessoria ou não via o BTG, você já paga pela assessoria. Então, tá mais fácil ainda de você migrar a tua conta aqui para Sacre e contar com o nosso atendimento. Já tem direito a ela. Você já tem direito, já tá pagando isso, né? Você só não tá usando o serviço. Então, destaco, né, para você que quer abrir a conta conosco, junto com o BTG Pactual, ou se quer migrar aqui pra gente. Então, tem um link, né, na descrição do episódio e uma pessoa vai entrar em contato contigo para prestar esses esclarecimentos e explicar como que a SAC funciona, o nosso modelo de atendimento e, enfim, né, toda essa decisão é sua decisão é soberana. Sim. O único call que a gente pode te dar, a única recomendação é abra sua conta. Abra sua Sacre. conta. Esse call a gente pode dar tranquilamente. Sei. Mas... e só fazendo um destaque, já que você falou de call. Vai o curso. Boa. Eu não ia falar do curso, não. Então vai. Então mas o curso é importante, né, pra pessoa. Vamos pôr o link do curso na descrição desse também, né? Vamos. E com desconto, vai. Pronto. Vai dar um desconto. Então, 2 links pra não esquecer. Me lembra também, Flávio. É o da planilha e o do curso. Exatamente. E o do curso vai ter um desconto ali. Tá. Então, eu ia fazer o destaque pro research do BTG, né? Porque a gente falou bastante no episódio de ações que existe um research por trás, etc., que cuida de tudo isso. E para fundos imobiliários é a mesma coisa, né? Nessa montagem da carteira é a mesma galera ali que, reconhecida e tudo mais. Do BTG, ele tem uma área exclusiva de analistas que olham só para fundos imobiliários, né? E esse time ele faz o mesmo trabalho que o time de analistas de ações faz, o time de analistas de fundos imobiliários também faz, que é montar a carteira, né? A carteira recomendada, também com atualização mensal. E, além disso, acompanhar todo os movimentos dos fundos imobiliários, né? Então, todo tipo de evento que acontece com os fundos que estão dentro de cobertura do BTG. Né? Então, eles fazem toda essa cobertura e garantem, então, para a gente as melhores posições, né? E se posicionar nos melhores fundos disponíveis. Teve uma vez que eu respondi uma pergunta que o cara falou assim, mas eu vou confiar no analista da corretora e aí o analista, ele é bonificado para me vender o papel que a corretora quer, né? Eu falei, cara, não faz sentido essa tua colocação, porque o analista, ele é reconhecido, como que o médico é reconhecido? Porque ele, tem sucesso nas cirurgias, né? Sim. Sei lá, o professor, porque os alunos aprendem, né? E o analista, porque o que ele dá call valoriza, né? Então não faz sentido ele anunciar um papel só porque a corretora tem que, sei lá, se desfazer do papel, alguma coisa do tipo. Não fecha com a ideia, né? Então a equipe, o research bem consolidado, etc., ele quer acertar, ele quer ter o maior alfa possível sobre o indicador de benchmark, né? Então não é por aí, né? Referência na área, né? Então, e a forma que ele vai ser reconhecido é justamente pela quantidade de acertos. Exato. Então, podem confiar, né, nessas indicações. Fechou, isso, diretor. Se no decorrer do episódio te ficou alguma dúvida, deixe pra gente de novo aqui no YouTube ou mande nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos, no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Estamos por lá também. No Telegram da Sacre a gente posta conteúdos ricos também, diariamente. Tá os links aqui nas descrições. E agradecer ao Gustavo pela participação, né? Como eu falei, é um mercado que eu não acompanho muito, mas que eu admiro. Então, obrigado, Gustavo, por mais um episódio. E se você quer aprender um pouco mais, tem um curso na Sacre Educação, com desconto, inclusive, viu, Ângelo? Pode ficar. E o blog Sacre.digital. Gustavo, obrigado. Valeu, Gustavo. Obrigado, até a próxima. Obrigado, valeu.